Precisamos não ter preconceito nenhum de discutir qualquer inovação, qualquer modernização institucional de um país que está em permanente transformação, especialmente no mundo do trabalho. Porém, o que eu me insurjo contra é o eixo central e a oportunidade e a falta de legitimidade. Então, a falta de legitimidade, nós estamos sob um golpe de Estado em que a população saiu da jogada e agora só uma transa de plutocratas, de barões, não é? Jogando um jogo que não pertence a eles. Segundo, na oportunidade é absolutamente hostil, porque nós temos 14 milhões e 300 mil brasileiros desempregados, 9 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade, por biscate, se virando para levar alguma coisa para casa. E na questão fundamental do conceito, tem 150 artigos, e evidentemente que não é tudo que é ruim, mas o centro dela devolve o trabalho, que é um valor social mais relevante do mundo moderno, à mercadoria que ele era no século XIX, na medida em que cria uma categoria absolutamente exótica, que não existe em nenhum lugar do mundo, nem na literatura, que é fazer valer o negociado sobre o legislado. Ora, se você tem um mundo do trabalho fragilizado como está, pelo desemprego aberto, e você tem uma fila de pessoas precisando de emprego, como é que você vai empoderar nesse momento o empresariado para fazer valer uma negociação desigual sobre a legislação, que é a proteção do mais frágil? E isso é o que nós precisamos pôr na consciência do povo brasileiro. Agora o Congresso votou, o Senado votou agora à noite a reforma, e agora? Bom, agora nós vamos ver na prática o que eu estou lhe dizendo, e o país vai ver que, entre outras agendas graves, nós temos que colocar em debate no futuro próximo, está a modernização da legislação trabalhista e já a correção dos abusos. Porque a senhora vai ver também, já começa, para quem é mais esclarecido, para quem está acompanhando detalhes, por exemplo, aquela PEC 55, que na prática revoga a Constituição de 88, ao proibir expansão de gastos com saúde, educação, segurança pelos próximos 20 anos. E impondo um reajuste nominal global de apenas, nesse caso, 3%, que é a inflação projetada por ano que vem. Isso não cabe, isso aí simplesmente é impraticável. E sem a reforma da Previdência, mais ainda, porque o governo fez o cálculo com a reforma da Previdência. Evidente. Pronto, mais uma vez, parabéns a vocês de Goiânia. Desde a hora que eu cheguei aqui, a imprensa tem me tratado com esse nível de qualidade das questões, e é isso que está em debate, não é, Futrico? Parabéns a vocês. E, de fato, a senhora chamou a atenção. Com a Previdência Social, com casca e tudo, do jeito que eles propuseram, a estimativa era de que em 10 anos nós economizaríamos 600 bilhões de reais, começando com pouco e acabando com muito. Supondo, só para argumentar, que 600 bilhões fosse um décimo disso por ano, nós chegaremos a 60 bilhões, quando o buraco da conta primária do governo esse ano é de 150 bilhões. Então, evidentemente, é mais um remendo perverso, porque ofende interesses absolutamente frágeis em relação aos privilégios. Todos vocês sabem que 2% dos beneficiários da Previdência levam mais de 1/3 de todo o benefício. Ninguém mexeu com isso. Os políticos, os magistrados, os procuradores, enfim, só eu, Ciro Gomes, teria direito a 3 pensões vitalícias, que me dariam ao redor de 80 mil reais. Estou contando essa história hoje porque nunca aceitei receber e quero ter moral para criticar aquilo que eu estou criticando hoje. Como é que num país em que extensamente a mulher do povo tem uma dupla jornada de trabalho, você vai impor ela a mesma idade mínima do homem? Como é que você vai impor a um professor que ele dê 49 anos de aula para ter direito à aposentadoria integral? Onde é que existe isso no mundo? Se alguém me disser, tem um país do fundo da África, ou do fundo sei lá, da Ásia que faz isso, eu calo a boca, não tem nenhum que eu conheça. Como é que você impõe a um policial estar na rua enfrentando a violência com 49 anos para ter direito à aposentadoria integral? Como é que você iguala a idade mínima um trabalhador rural de sol a sol, madrugada adentro, para produzir alimentos para a nossa sociedade, com um engravatado de trabalho em ar-condicionado da cidade? Isso não é razoável. Com relação à denúncia contra o presidente, as trocas lá na comissão parece que vão dar maioria para o governo. Sim. Porque são 672 votos, é mais fácil. O senhor acha que com isso o governo continua com governabilidade? Como vai acontecer na sua expectativa? Nós temos um moribundo político que transformou o Palácio do Planalto numa trincheira de luta pela sua impunidade. Hoje o Brasil, com todos os problemas que tem, todas as energias do Palácio do Planalto, do governo, da sua quadrilha, são dedicadas ao suborno, à conspurcação da vontade popular, ao constrangimento, à chantagem, despudoradas. Imagina a senhora que se faz isso em público, não é? Imagina o que eles não estão fazendo para obstruir a justiça em privado.
né, na clandestinidade, nos porões aí do Palácio do Jaburu, onde se recebem pessoas sem registro. É uma tragédia que o Brasil está vivenciando. Eu acho que ele escapa por essas chicanas, mas na próxima ele cai. Ciro, o governo vem comemorando alguns dados aí, como uma deflação no mês de junho e algum aumento nos empregados no Brasil, como uma retomada do crescimento econômico. Como é que o senhor avalia essa visão? Foram vocês, os brasileiros do Centro-Oeste, que mais uma vez carregando o Brasil nas costas, produziram a base para essa mistificação, para essa manipulação. O Centro-Oeste, basicamente o agronegócio brasileiro, produziu um aumento em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado, de 9,2%. Então você tem que o efeito, né, do agronegócio sobre o conjunto da economia crescendo tão como fez, independentemente de governo, que a estação climática foi boa, porque os preços dos produtos melhoraram de volta no mercado internacional, não ao ponto de ser o que eram no passado, mas melhoraram, e isso então produz uma estatística que, com a fazenda, a média, dá essas ilusões. Mas basicamente a senhora só vai ver o país sustentando desenvolvimento se a senhora olhar para o consumo das famílias, e ele está estagnado ou em retrocesso. Ou olhar especialmente para a formação bruta de capital, ou seja, a taxa de investimento, ela está paradinha ou em declínio. Portanto, não há como se falar em crescimento econômico a não ser as virtudes do fundo do poço. Quando você bate no fundo do poço, repõe estoque, ajusta aqui, e qualquer estatística, comparado com a tragédia que foi o ano passado, vai sempre parecer melhor. Mas o país está proibido de crescer estruturalmente. O déficit fiscal está aloprando, não é? A taxa de juros no Brasil, criminosamente, numa hora em que a inflação, veja bem, está negativa. Na hora que o mundo está praticando taxas de juros negativas, o Brasil está com a maior taxa de juros real do mundo. Só para transferir renda de quem trabalha e produz para quem especula no mercado financeiro. Então isso, enfim, lamento, eu também gostaria, porque o povo precisa do trabalho, precisa do emprego, desesperadamente. O governo Temer apontou a reforma trabalhista e a da Previdência como duas das principais para retomar o crescimento no país. O senhor avalia que elas realmente são as mais importantes ou quais seriam, na opinião do senhor? A reforma da Previdência feita corretamente, ou seja, a ideia de que você convoque o país para discutir um desenho futuro de previdência social com base no conceito de capitalização público, sob controle dos trabalhadores, com regras de mérito para a eleição de investimentos e um governo que dirige esses investimentos para aqueles pontos nevrálgicos onde o Brasil tem potencial e já está gastando dinheiro, tem um efeito importante, porque são três os grandes fatores impeditivos do Brasil crescer. O primeiro é o colapso do passivo das empresas. As empresas privadas brasileiras, de tanto serem machucadas pelo juro alto, estão simplesmente com zero potencial de investimento. O segundo é o colapso das finanças públicas. Há 17 estados brasileiros hoje quebrados, simplesmente não estão dando conta de pagar a folha de pagamento. E depois você tem o desequilíbrio estrutural nas contas do Brasil com o estrangeiro. Como o nosso modo de vida moderno é referido a um consumo global, celulares, microfones, fibras, química fina, meios de diagnóstico médico, tudo é importado. 80% do valor de um carro parado aí fora, importados. E o Brasil está pagando a conta com produtos de baixo valor agregado, basicamente agronegócio e mineração. E essa conta não fecha. Se o Brasil não tiver de novo uma estratégia, uma política industrial que interrompa a desindustrialização e retome um ciclo acelerado de nova industrialização para o país, não há como se falar em crescimento. Então o senhor defende que haja alguma reforma da Previdência? Ah, claro. Todo mundo que presta atenção no assunto compreende a necessidade de pôr em debate isso. O problema é a malversação da manchete, né, do tema. O tema é absolutamente candente no mundo inteiro. Por quê? Porque a demografia está mudando. Nós estamos, como sociedade, envelhecendo. O Brasil ainda tem um hiato demográfico aí de uns 10, 15 anos que nos permite fazer essa discussão sem atropelo. Mas o que está acontecendo na prática no Brasil? O que está acontecendo na prática no Brasil é que os empresários, na empresa, pagam os juros mais exorbitantes do mundo. Mas no pessoa física, ao extraírem qualquer excedente, bota essa montanha de dinheiro no juro. Então eles ficam paralisados na denúncia do que é de fato importante e tendem a estressar e a exigir do mundo político que estressem os outros custos da produção. O custo do salário, o custo da previdência e o custo tributário, que é com que a gente paga a saúde do povo. O senhor será mesmo candidato em 2018? Deve ser candidato em 2018. O senhor será mesmo que o Lula seja ou não? Eu já disse que não tenho vontade de ser, mas não é propriamente uma renúncia a um direito que eu sequer tenho. Eu já
dei a palavra de que o meu partido, o PDT, é quem terá a palavra final. Se o PDT entender que eu sou candidato, eu serei candidato com todo entusiasmo, vou apresentar uma proposta que eu tenho amadurecido há muitos anos, conheço o território, a economia do Brasil, as inteligências do país, acumulei uma experiência de 38 anos de vida pública limpos, né? Nunca respondi a um inquérito sequer para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação, e eu estou lembrando isso só porque esses tempos estão muito estranhos. Agora, por que eu digo que não gostaria de ser? Porque se o Lula entrar, ele destrói completamente o ambiente da discussão do futuro do país. Vai ser uma eleição marcada pelo ódio, pelas paixões, sobre o caudilismo do Lula ser a salvação da lavoura, sem precisar dizer nada nem como, sem sequer, vamos dizer, fazer uma autocrítica de quem botou o Michel Temer na linha de sucessão, quem empoderou Eduardo Cunha para ir para a presidência da Câmara, tudo isso foi o seu Lula, brincando de Deus. Isso eu não faço para atacá-lo, estou falando para defender o futuro do país. Uma situação crítica como a nossa, nós não aguentamos mais. Mais 4 anos, 8 anos de guerra, de ódios, de paixões despolitizadas, isso não é razoável. De maneira que eu considero que ele prestará um desserviço a ele, porque não reproduzirá jamais o governo extraordinário que fez, por uma circunstância muito específica, e um desserviço especialmente ao país. Acha que uma eventual candidatura do Lula prejudica a esquerda, no sentido de que poderia dividir votos? O Brasil precisa de um projeto mais amplo do que esse adjetivo esquerda. Ser de esquerda, naturalmente, é um compromisso moral que alguém tem ou não tem, que é a ideia de que você está na vida para ajudar as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que você teve a evoluírem, a crescerem, a superar a desigualdade, a injustiça, a miséria. E esse, por exemplo, é o sentido moral superior da minha militância a vida inteira. Porém, o país não cabe num projeto de esquerda. O Brasil tem uma emergência de novos empreendedores no campo e na cidade que estão se virando, apesar do Estado, né, que estão... E é essa gente que nós temos que procurar. E não adianta chegar com esquerdismo, que é, como já dizia o Lenin, a doença infantil do comunismo. Nós precisamos fazer um projeto grande, que caiba basicamente um entendimento entre quem trabalha e quem produz no Brasil. Existe clima político para esse entendimento hoje no Brasil? Sem o Lula, zera tudo e há um clima para se construir uma coisa nova, novas premissas políticas, novas formas de manejar essa contradição do Congresso versus o Executivo e tal. Mas com ele, simplesmente ninguém vai ver. Eu vou estar lá dizendo, presta atenção, né? O presidencialismo tem uma lógica de impasse, é preciso ter uma proposta de reforma tributária, é preciso reformar a estrutura da Previdência e tal, é preciso consertar as finanças do setor privado e tal, e ninguém vai prestar atenção, pelo menos no princípio do debate. Então o senhor não pretende apoiar o Lula em 2018? Não, de jeito nenhum. E o Haddad? Existe a possibilidade? Eu apoio o Lula em 89, apoio o Lula em 94, 94 não, porque ele ficou contra o Real e eu era ministro da Fazenda do Itamar, ajudei a fazer o Real. Apoiei o Lula no segundo turno, que não aconteceu em 98, mas estava apalavrado. Apoiei o Lula em 2002, quando eu não fui ao segundo turno, ele foi. Retirei minha candidatura em 2006 para apoiar o Lula. Em 2010, sofri uma rasteira dentro do meu partido, manipulado pelo Lula. Ainda assim, como eu sei que o Brasil está acima de tudo, apoiei a Dilma. Fiquei com a Dilma até o fim, o Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment, então ninguém vai me confundir. Agora, meu patrão é o Brasil, e desta feita o Lula presta um desserviço ao país. A articulação com o Haddad existe mesmo? O senhor já convidou para ser seu vice? Não. É muito cedo, porque a gente quer especular sobre o futuro, e o Haddad é um grande quadro. Eu tenho por ele, mais do que respeito, afeição e carinho. Nós temos nos encontrado a miúde para discutir essas alternativas. Somos coautores desse manifesto que o professor Bresser Pereira lidera, do Projeto Brasil Nação. Estamos colocando em pratos limpos ali os preços da economia que estão errados, que a gente quer consertar, e nós temos trabalhado muito juntos. Agora, se isso vai ou não virar uma chapa, eu duvido, porque a natureza do PT é a natureza do escorpião, né? Sabe da fábula? Ministro, hoje o Brasil tem quase 17 mil sindicatos. O senhor está aqui a convite do CSB. Qual a leitura que o senhor faz dessa quantidade de sindicatos que tem no Brasil hoje? Veja, todo país que passa por um processo autoritário, hiperconcentrador, que criminaliza a organização política, ao redemocratizar, ele vai pro oposto. Agora, a gente tem que persistir nisso, porque só sobreviverão aqueles que tiverem legitimidade, representatividade, e isso é uma coisa que a gente tem que deixar as coisas acontecerem naturalmente. Por exemplo, por que se faz uma condenação a pequenos partidos? Pela mesma razão.
Então, o Brasil tem 34 partidos representados. Ora, a França acabou de ter uma eleição, a velha França, né, e apresentou 12 candidatos à presidência da República. Isso não é típico do momento francês agora, e as instituições francesas são permeáveis, né, e a tradição democrática de milênio quase, né, vai garantindo que a prática é que vai, pela força do povo, no caso dos sindicatos, pela força da legitimidade, né? A Central dos Sindicatos do Brasil nasce com uma força muito grande, porque ela já nasce criticando, sem precisar falar nada, a cooptação dos sindicatos por partidos políticos, a corrupção de certas estruturas sindicais. E o Neto tem uma experiência muito grande, já viu isso tudo por dentro, passou mal bocado na ditadura e permaneceu fiel à classe trabalhadora. Acho que eles têm um grande futuro. O Brasil de hoje, Vinícius, vive basicamente uma economia com base na commodity. O senhor, logicamente, é um pré-candidato, já disputou por 2 vezes. O senhor teria a dizer hoje sobre a planta tecnológica do Brasil para enfrentar os novos desafios que... Isso não acontecerá pelo espontaneísmo individualista do mercado. E isso é essencial. Eu tenho uma afeição, um respeito extraordinário. Eu sei a importância estratégica do agronegócio e da mineração para o Brasil e vivo nos debates provocando. Aqueles que querem ser presidente da República vivem satanizando, mal falando, né, desrespeitando os brasileiros que trabalham nisso, a pretextos, né, que pegam exceções ruins e generalizam para o conjunto, que não é verdade. Eu já conheço uma agricultura de precisão extraordinária, já conheço relações moderníssimas aqui em Goiás, em Lucas do Rio Verde, ali na região de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Enfim, conheço o Brasil profundamente, com intimidade, né? Agora, isto não paga a nossa conta, porque nosso modo de viver moderno, volto a dizer, é eletrônico, é microeletrônico, depende de satélite, depende de telecomunicações, depende de química fina, sofisticada. Isso tudo tem a ver com uma base tecnológica que não será transferida para o Brasil se nós tivermos essa passividade como estamos tendo hoje. Sim, os partidos estão divididos e muitos estão sem rumo. Como construir uma candidatura à presidência nesse ambiente? Eu acho que nós devíamos explorar no limite máximo a sabedoria teórica do sistema de 2 turnos. O sistema de 2 turnos é exatamente para isso, para países que têm uma fratura muito grande, e o Brasil necessariamente precisa saber que é um país fraturado. Nós somos únicos, né? Nos amamos como brasileiros, nos reconhecemos como irmãos, mas uma coisa é o fundo da Amazônia, outra coisa é o semiárido nordestino, outra coisa é essa extraordinária, né, cerrado do centro-oeste, outra coisa são os pampas gaúchos e todos os nossos sotaques e peculiaridades culturais. Isso acaba refletindo na política. Então é preciso ter paciência e entregar aquele único mediador que merece respeito, e é ele o único que pode punir aquele e beneficiar aquele outro, que é o nosso povo. Mas já subtraíram do povo em menos 27 anos, o restinho de democracia que nós tínhamos. Mas na prática, você tem umas alianças, PSDB, PMDB estão conversando, estão se dividindo. Eu, por exemplo, se for presidente do Brasil, eu começarei fazendo história, porque eu garanto ao senhor, e à presença dos seus colegas todos aqui, que o PMDB me fará oposição. Não desse tamanho, porque eu vou partir para cima para destruí-los. Vou apontar o caminho da roça, da cadeia, para aquela banda quadrilha, e vou chamar para outra conversa essa outra gente que ainda tem respeitabilidade. Isso é o que tem que ser feito no Brasil. Como você faria? A aliança é fazendo política, denunciando ao invés de conciliando. Chama o povo na jogada. Você imagina, se alguém chegar e me propor nomear um camarada para Petrobras com a finalidade de roubar, ele sai dali algemado em flagrante, como é obrigação de qualquer autoridade. Só o Michel Temer recebe um bandido como esses batistas, na calada da madrugada, no Palácio do Jaburu, sem registro, houve uma conversa porca daquela e não toma providência nenhuma. Por quê? Porque é sócio. E como é que você vai construir a governabilidade numa situação dessa? Não, primeiro o seguinte, se eu for eleito, a mudança acontecerá também no parlamento, porque sempre aconteceu com todos. Até aqueles despolitizados, como Collor, chegaram ao poder com esmagadoras maiorias, embora despolitizadas, inorgânicas. Eu sou do ramo, eu conheço esse jogo, não é? Já governei, já fui deputado de oposição, já fui deputado líder de governo, já fui deputado federal, já fui ministro da Fazenda, já fui ministro da Integração Nacional, sou parlamentarista, respeito o parlamento, já fui o deputado federal mais votado do Brasil, conheço essa gente toda. E sei como separar o joio do trigo, privilegiando, porque o Congresso é mais ou menos assim, sendo um resumo muito simplificador de uma coisa que é mais complexa. Um terço é de gente muito séria,
bem intencionada, que tem espírito público. O outro terço é de bandidos. É lamentável, um terço de bandido. E o outro terço é, digamos assim, mestiço. Se o governo, que quem faz a corrupção é o executivo, não é o parlamento. Eles são agentes da corrupção, mas a corrupção é no executivo. Então, se o executivo privilegia o lado podre, esse meio de campo aqui encosta todo lado, porque essa é a linguagem da sobrevivência. É o centrão de hoje. Não generalizemos, não é? Não generalizemos, mas é assim que eu vejo. E vejo por dentro, eu conheço bem, conheço as pessoas, conheço o nome deles. Então, eu sei assim, o filho do Nilton Cardoso, que é, enfim, entendeu? Tudo de ruim. Aí tem o Jabas Vasconcelos, que é um cara respeitabilíssimo, do mesmo partido. Então não é tão simples assim, mas se você prestigia o outro terço, e em qualquer circunstância é preciso manter o povo na jogada. Porque o que desfaz essas maiorias é a contradição entre a promessa superficial de véspera de eleição e uma realidade contraditória na sequência. E aí o governo fica preso dos lobbies e grupos de pressão em Brasília que explodem dentro do Congresso. Se você mantém vivo o povo, os nexos, as relações que se estabeleceram, e você consegue mitigar muito essa coisa. E em qualquer circunstância, em 2 ou 3 assuntos, e apenas em 2 ou 3, é preciso convocar diretamente o povo para votar. Plebiscitos e referendos, como previsto na Constituição. O senhor acha que é preciso fazer uma reforma política para que haja essas condições melhores de governabilidade? É, porque eu não vou colidir com o senso comum. Mas há uma ilusão entre todos nós, especialmente entre o despotismo esclarecido da elite branca brasileira, de que há uma engenhoca qualquer na lei, um jeitão aí de fazer as coisas, que cura nossas contradições de baixo treinamento cidadão. E não há esse engenhoca. Relação de dinheiro e política, ou você tem financiamento público, ou misto ou privado. Não tem muita variedade. E aí que começa o nó a torcer o rabo, o porco a torcer o nó do rabo. Depois você tem um problema que é, passadas as eleições, no presidencialismo, o eleitor vai para casa e espera 4 anos. Você pode introduzir, junto com o plebiscito e referendo, um referendo reverso, ou seja, o recall, que eu defendo. Né? Depois mas esse recall que foi incluído agora, o Tupiniquim lá? Não, é preciso não deixar corromper as boas ideias que o mundo experimenta. Né? Porque nós temos mania de fazer isso também. Mas repare, eu topo trabalhar em qualquer cenário institucional da política. Por quê? Porque eu sei que o problema não é esse. Eu era deputado federal quando o parlamento alemão mandou uma delegação ao Brasil, e como eu sou dublê de político e acadêmico, etc., eu fui lá escalado para conversar com eles. E eles vieram observar aqui como é que era o nosso modelo. Eles têm o distrital misto. E o distrital misto lá produziu um parlamento que não se renova. A média de idade já passa de 70 anos e não se renova. E o Brasil tem a maior taxa de renovação entre todos os parlamentos do mundo. Então eles vieram, será que nós precisamos copiar o modelo brasileiro de sistema proporcional, etc., etc. Ou seja, tudo é bom e tudo é ruim, dependendo, né, de como o cidadão exercita sua relação com o seu representante. Só uma pergunta. Recentemente o presidente do BNDES disse que o banco vai fazer 6 anos em 6 meses. Como que o senhor vê essa declaração? Eu acho muito bom, mas é uma contradição absoluta com a política que está sendo comandada pelo chefe dele, que é o presidente da República, e o Ministério da Fazenda. Todo arroxo que está acontecendo no Brasil é para contrair crédito dramaticamente. E se o BNDES vai na contramão disso, eu quero saber qual é o funding. Por quê? Porque a primeira providência que o Michel Temer fez para fraudar, essa é a verdadeira pedalada fiscal, as contas do ano passado, foi obrigar o BNDES a antecipar pagamentos de 100 bilhões de reais que ele jogou tudo no saco sem fundo da dívida. De maneira que o BNDES está descapitalizado. Quem que é o interlocutor político do senhor aqui em Goiás? Com quem que o senhor conversa? Eu sou do PDT, mas tenho muitos amigos aqui. Inclusive, surpreendentemente para todos, eu sou amigo do governador, sou amigo do prefeito. Eu transito há muitos anos. Eu fiz a campanha das diretas já com o prefeito. Eu conheço o Marconi Perillo há muitos anos mesmo. Encontramos por aí, de vez em quando, sempre nos confraternizamos e tal. E eu tenho o meu partido, o PDT. Mas só para lhe dar um exemplo, né, de... Como definir uma candidatura, como construir uma candidatura nesse ambiente? Veja, ninguém pode nem deve ganhar de véspera. Esse truque de conciliar todo mundo, entregando a alma, é o que aconteceu com o Fernando Henrique, que saiu pela porta do fundo desmoralizado até hoje. Nunca mais o PSDB ganhou uma. Esse truque, repetido pelo Lula, deu nisso aí que nós estamos assistindo. Nós precisamos experimentar outro caminho, que é a ideia de energizar a política. Não imaginar a ilusão de botar a política em piloto automático.
e estabelecer que os conflitos que são naturais da vida democrática sejam feridos à frente do povo, na frente do povo. Negociar, ponderar. A grande negociação que tem que ser feita é com os governadores. Hoje a Federação Brasileira está quebrada. Agora, aqui PMDB, PSDB e PT são adversários entre si. Sei. Aonde que o senhor acredita que é mais possível uma aliança para o senhor? Eu não estou preocupado com isso agora. Estava tentando lhe explicar que a magia dos 2 turnos é a necessidade de que cada um vá com o seu próprio rosto, com uma certa intransigência ideológica, programática, e o povo arbitra os 2 que devem ir para o 2º turno. Aí sim, pela vizinhança, as alianças se transformam numa coisa natural. O que é que tem acontecido no Brasil? As alianças são feitas a preço de ouro para tomar tempo de televisão para si e deixar o adversário sem poder falar. Eu vou jogar o jogo que o jogo se apresentar. Mas o ideal para o país é que o povo fiscalizasse, porque essa esculhambação começa aí. Quando você vende a alma para ter tempo de televisão. Muitos vendem a alma na campanha, né? Na construção da aliança. Muitos vendem a alma na construção da aliança. É aí que tudo começa. Mas eu acho que essas eleições serão semelhantes às de 89. Você acha diferente o ambiente agora para as outras campanhas que o senhor disputou? Ah, completamente. Completamente. Porque O senhor se sente... não é que eu me sinto, eu estou fazendo 60 anos. Isso traz uma vivência, uma experiência, uma serenidade. Então, embora eu não vá abrir mão da minha indignação, que cresce todo dia quando eu assisto essas coisas que eu estou assistindo no Brasil. Mas o que basicamente mudou é que agora o PT não é mais aquela mistificação moralista que praticamente esmagava, né, o outro lado no Brasil. O PSDB virou a fraude que é. Então você tem um universo em que a população está procurando alternativas. E a alternativa sou eu.